matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E continuando o que eu tinha prometido de falar sobre coisas que eu já falava antes, né? Mas só que agora de uma forma mais, vamos dizer, são coisas das quais eu estou dependendo no meu tratamento, né? Todo mundo sabe que eu estou com um tumor na cabeça do pâncreas e tenho colocado em prática coisas que eu sempre ensinei, né? Que fazia, mas de uma forma assim como um cuidado para a minha saúde, mas agora eu estou colocando de uma forma mais específica, mais clara, mais abrangente, né? E uma dessas coisas, nós falamos no nosso último programa, em que eu fiz sozinha, eu falei bem claro da importância, e vou repetir isso sempre, da importância de se ter claro na nossa cabeça que nós somos um corpo, uma mente e uma alma. Não somos só um corpo físico, né? Esse corpo é uma roupagem que a nossa alma está usando nessa nossa vida aqui na Terra. Então é importante que a gente tenha claro da importância de trabalhar a nossa alma, né? O nosso espírito, para que nós possamos estar bem no nosso corpo físico. Não adianta trabalhar só o corpo físico, né? Sem ter esse processo interno. E naquele programa nós falamos exatamente sobre essa parte, né? Mas eu vou repetir a cada vez isso para que se tenha claro que todos os tratamentos dos quais nós vamos falar são auxílios, né? Mas principalmente esse sobre o qual nós vamos falar hoje. É um auxílio muito grande também, não só para o nosso físico, mas também para nossas questões emocionais, sentimentais, para tudo isso que nós somos, né? Que é o físico, é a nossa mente e é a nossa alma. Então eu estou me referindo à autoemoterapia. Há muito tempo atrás eu já conhecia a autoemoterapia, conheço a autoemoterapia, acho que uns 30 anos já, e há muito tempo atrás eu comecei a fazer numa dosagem pequena, já vamos falar sobre essas questões de dosagem, para trabalhar meu emocional, né? A intenção era trabalhar exatamente essas questões emocionais, sentimentais, que ela trabalha também, né? E fazia 5 ml. Eu mesmo tirava do meu braço, né? E injetava, eu tirava de um braço e injetava no outro. 5 ml você pode injetar no braço, mais que isso não. E foi muito bom para mim. Agora, com esse problema, né, eu quando comecei a ter, voltei a fazer, só que aí eu tirava 10 ml, que é o padrão, só que aí não dá para ser no braço, né? E eu injetava na nádega, eu não conseguia, porque eu mesmo tirava meu sangue, eu mesmo me injetava. Então eu tirava 10 ml do braço e injetava na coxa, no músculo, né? Os 10 ml, porque 10 ml você pode injetar no glúteo ou na coxa, na parte muscular, né? E depois que eu fiz a cirurgia, eu não conseguia mais tirar o meu sangue. Eu tinha que puxar a seringa, eu já não tinha aquela firmeza. E a dosagem já não estava sendo apropriada por causa da gravidade do problema que eu estou. Então, o ideal, segundo o Dr. Luiz Moura, seria tirar 20 ml. E aí eu descobri a bênção que foi a Joana. Olá, Joana Foster, eu quero apresentar para vocês a Joana. E ela surgiu na minha vida, foi uma descoberta que eu fiz através de uma pessoa que assiste sempre o nosso programa, que começou a fazer. Eu já falava para essa pessoa há muito tempo, eu já tinha falado várias vezes em autoemoterapia no programa, e eu só não sabia quem indicar, né?
Eu mesmo fazia em mim mesmo, não estava a par de ninguém que aplicasse. E essa pessoa conseguiu, através de outras pessoas, descobriu a Joana e me indicou. Eu agradeço muito a ela. Eu vou até rever depois, foi uma falha minha, me desculpe, mas eu vou ver se o nome está anotado lá em casa, porque eu te agradeço muito, né? Que aí ela me falou que tinha descoberto a Joana Foster, e eu entrei em contato e já estou, desde que eu voltei para casa, né? Mostra a Joana aqui pra gente, Peter. Essa é a Joana. Joana, bem-vinda. Olá, Madalena. Um prazer estar aqui no Sintonizando Saúde. Ai, que bom, prazer é nosso. Quem indicou foi a Lucy. Foi a Lucy? Lucy, olha, eu te agradeço muito, 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 Lucy. Eu te agradeço demais, porque a Joana foi uma bênção, porque aí eu passei a tirar 20 ml, né? Ela passou a tirar 20 ml de mim e coloca 10 em cada glúteo. Então, realmente, o tumor está estagnado e vai começar a reduzir, eu tenho certeza, porque a autohemoterapia é uma grande ajuda. Eu não estou fazendo só autohemoterapia, mas é um conjunto de coisas que juntos eu tomo babosa, né? Como eu já falei muito da babosa para vocês, mas eu vou voltar a falar a partir de agora. E também eu faço a autohemoterapia. Sim, a autohemoterapia e a homeopatia, né? Dr. Humberto Portugal tem sido também uma bênção e está me tratando com a homeopatia, né? Bom, eu queria falar para vocês, antes da gente começar a conversar com a Joana, eu queria falar para vocês algumas coisas que eu acho importantes para quem se interessar realmente, para poder ter alguma coisa a mais, né? O Dr. Luiz Moura foi quem introduziu no Brasil a autohemoterapia. Quem tiver interesse em saber mais a respeito, a gente vai falar bastante. A Joana já faz isso há muitos anos e ela vai falar das experiências dela, ela vai falar para a gente de como tem sido essa coisa prática dela. Mas quem quiser mais informações direto do Dr. Luiz Moura, entra no YouTube e lá tem um vídeo dele, né? É um vídeo depoimento chamado Autohemoterapia, conversa com o Dr. Luiz Moura. É um vídeo grande, em torno de umas 2 horas, é muito tempo. Mais de 2 horas. Mas o Luiz Fernando Sarmento, ele dividiu o vídeo também em pedacinhos. Quem não quiser assistir o vídeo todo, tiver interesse em certos assuntos específicos, vai achar lá. Dr. Luiz Moura, vamos dizer, doenças. Outro pedacinho ele vai falar sobre como aplicar. Ele dividiu em vários pedacinhos esse vídeo todo, que tem mais de 2 horas, que é vídeo depoimento autohemoterapia, conversa com o Dr. Luiz Moura. Quem quiser assistir o vídeo todo, vale realmente a pena, né? Ele vai falar da experiência dele, de como é que a coisa aconteceu, desde o começo, né? As comprovações científicas que já existem, os documentos. Ele vai falar bastante coisas que são altamente reconfortantes para quem tem dúvidas ainda, né? Porque as pessoas, muitas vezes, apesar da clareza que é a autohemoterapia, da simplicidade que estão tão massacradas, né? Tão agendadas, tão condicionadas pelo nosso paradigma atual, que tem medo. Não sabem nem do que tem medo direito, mas tem. Então, esse vídeo vai ser uma coisa boa, que vai ajudar a se libertar desse medo, né? A autohemoterapia o Luiz Fernando Sarmento escreveu um livrozinho, quer dizer, ele na verdade não escreveu, ele reproduziu todo o vídeo num livrinho, né? Que também vocês podem procurar lá Luiz Fernando Sarmento, quem quiser ter acesso, mas é só assistir o vídeo. O vídeo tá, isso aqui é a reprodução do que é o vídeo transcrito para um livrinho. E eu vou ler a definição do próprio Dr. Luiz Moura dá de autohemoterapia, para vocês verem a simplicidade que é. É a retirada de sangue da veia e a aplicação no músculo, que estimula assim
um aumento de macrófagos no nosso corpo, né? Os macrófagos, para quem não sabe, é quem fazem a limpeza do nosso corpo, né? São eles os nossos faxineiros, né? E aí, consequentemente, fica difícil dizer o que a autoimunoterapia cura, porque ela vai limpar o nosso corpo, assim como a babosa limpa o nosso corpo. Então, vai atuar em uma série de partes, através do nosso sangue, né? O sangue está no nosso corpo inteiro, e aí o sangue estando limpo e estando funcionando bem, como deveria estar sempre, vai atuar em muitas doenças, vai atuar de muitas formas, de muitas maneiras. E aí a Joana vai contar um pouco pra gente, né? Como é que ela tem visto no decorrer do trabalho dela esse funcionamento prático da autoterapia. Você podia contar, né, alguma coisa pra gente da tua experiência, Joana? Fala um pouquinho pra gente como é que tem sido já esses anos todos de experiência usando, aplicando nas pessoas, né? Existem doenças que curam com mais facilidades, outras com menos. Lembrando sempre para vocês que cada ser humano é um ser humano. Então pode ser que para um demore um tempo X, para outro demore muito menos e para outro demore muito mais. Não existe um tempo padrão, porque não somos uns iguais aos outros, né? Somos singularidades. Cada um de nós é único e exclusivo no universo. Então, vai funcionar de uma forma diferente para cada um de nós. Joana, conta pra gente alguma coisa da tua experiência com a autoimunoterapia. Madalena, eu não sei se eu já te contei, há uns anos atrás, aliás, há muitos anos atrás, eu adotei um menino paraplégico, Marcelo Lopes Guimarães. Eu peguei, não modifiquei o nome dele, e eu criei. Ele foi uma pessoa que eu comecei a fazer autoimunoterapia nele. Porque o Marcelo, ele tinha um problema de mielomeningocele. Ele nasceu e geralmente esses bebês fazem cirurgia ainda recém-nascido e acabam lesionando a medula, porque eles nascem no formato de um réptil. Então tem que pôr para dentro, fazer aquela cirurgia para colocar no lugar. As pessoas estão se perguntando o que é essa doença, exatamente isso. A mielomeningocele é isso. Geralmente as crianças que nascem de mielomeningocele, elas nascem com microcefalia também, aquelas crianças que têm a cabecinha pequena, sabe? E Marcelo não nasceu com microcefalia, ele só teve a mielomeningocele e ficou paraplégico. Ele tinha 8 anos quando eu o adotei. E a expectativa de vida dele era até os 14, 15 anos, porque ele não tinha controle de esfíncter, ele não controlava para as necessidades dele, não tinha controle. Ele vivia de fraldas e tudo. E nós trabalhamos isso com ele, ele aprendeu a acordar de manhã, sentar no vaso, fazer as necessidades dele, mas ia chegar um ponto que ele ia acabar ficando de sonda e chegou mesmo. Mas até os 15 anos do Marcelo eu fiquei naquela expectativa, que ele ia morrer de repente igual um passarinho. E ele começou, então começamos a fazer autoimunoterapia, ele gostava. E Marcelo, chegou um tempo, nós sabíamos que o rim dele ia parar, um rim parou, o outro ficou funcionando bem debilitado, ele passou a ficar de sonda, sabe? E depois ele fez uma citostomia, que é onde coloca uma sonda que vai direto à bexiga. A urina dele saía por ali, não saía mais pelo canal. Mas ele curtiu muito a vida, ele fez teatro, ele estudou numa escola especial lá em Nogueira, a CEI, ele era daquela escola. Ele teve namorada, ele fez planos de casamento, mas o Marcelo viveu até os 29 anos. Olha que maravilha, com a autoimunoterapia. Até os 29 anos, fazendo autoimunoterapia direto. Eu agradeço muito a Deus por eu ter descoberto. No início, assim que eu descobri, eu não conseguia acreditar também. Eu também tive essa rejeição. Mas depois eu comecei a fazer nele, comecei a fazer nas outras pessoas. E no Marcelo foi uma das pessoas que eu vi um grande resultado, sabe? Nossa, ele realmente viveu o tempo que ele tinha que viver, ele partiu de uma forma muito serena.
apesar de estar com sonda, fazendo hemodiálise, mas mesmo assim ele curtiu muito a vida. Que bom. Sabe? Essa é uma das minhas grandes experiências com a autohemoterapia. Como você falou, as pessoas às vezes têm tanto medo da autohemoterapia, não procuram, não pesquisam, não se informam para ver. Agora a gente já tem, né? Tem aí no Facebook, tem uns grupos aí que comentam, dão relatos de melhoras, tem testemunhos de pessoas de vários tipos de doenças que apresentaram melhoras com a autohemoterapia. E as pessoas, quando me procuram, querem fazer autohemoterapia, a primeira coisa que eu pergunto você já assistiu um vídeo do Dr. Luiz Moura? Você conhece, já ouviu falar dele? Eu gosto que as pessoas assistam. E outra coisa que eu falo, se a pessoa já tem algum diagnóstico, faz um tratamento médico, eu digo, olha, eu não interfiro no tratamento médico, você vai continuar fazendo. Se você não quiser contar para o seu médico que está fazendo porque acha que ele vai ser contra, não conte. Mas vai acompanhando, deixe seu médico acompanhando, que o seu médico vai reduzir as suas medicações, até suspender. Porque eu tive casos de pessoas que começaram a fazer hipertensa, começaram a fazer, tomando vários medicamentos, e aí começou a ir no médico, que foi no médico, e nas avaliações ele descobriu que tinha que diminuir, reduzir a dosagem de medicamento. Teve uma que chegou até a tirar, porque a pressão dela está normal, a pressão arterial. Então eu tenho casos de pessoas que vêm fazer com dor muscular. Há pouco tempo chegou uma senhora na minha casa, lá onde eu atendo, e ela chegou com os dedos tudo atrofiado de artrose, com dor, e ela disse que sentia muita dor. Ela começou a fazer. Fez a segunda, a terceira, a quarta. A quinta aplicação, ela já estava se sentindo normal. Ela disse, nossa, eu não paro nunca mais, porque acabou a dor que eu tinha no corpo. Aqui eu vou lembrar, né, que é o que eu falei antes. Essa senhora foi nesse número de aplicações. Agora, uma outra pessoa com o mesmo problema, eu estou frisando isso, né? Porque às vezes a gente escuta, mas entra por aqui, sai por aqui, então a gente frisa sempre. Uma outra pessoa pode até ser que resolva com menos aplicações, como pode ser que precise do dobro ou mais. Então, o fato dessa senhora ter sido com algumas aplicações não vai, quer dizer que todo mundo vai ser da mesma forma, né? Outra coisa, eu não sei, você deve chegar lá, mas de falar da questão que muitas vezes piora inicialmente. Não esquece disso, não? Porque eu sempre falo isso quando eu me refiro à babosa. Até na homeopatia isso pode acontecer, mas na autohemoterapia isso pode acontecer muito. Na babosa também acontece muito, de inicialmente haver uma piora, em vez de haver uma melhora. Então é importante, a Joana vai falar sobre isso, mas é importante que se entenda que quando você faz um tratamento alopático, você muitas vezes incuba a doença. Quantas vezes uma pessoa não tem uma estomatite, vamos dizer, toma os remédios para aquilo, parece que ficou boa, daqui a uns anos aparece até com um câncer no estômago, porque ficou tudo incubado lá dentro. E as pessoas estão acostumadas a isso. Toma um remédio para dor de cabeça, a dor de cabeça vai embora. Tudo é assim, né? São pílulas mágicas, a ideia é essa, né? E quando você faz um tratamento realmente natural, a ideia é curar. E curar, você tem que tirar a doença que está dentro. Na medicina oriental a gente chama isso de energia perversa e jogar para fora, né? Então, em muitos casos, eu friso agora que nós somos, cada pessoa uma pessoa. Há casos em que não acontece isso. Não sei explicar por quê. É uma questão do próprio corpo. Há casos em que a coisa acontece diferente. Mas há casos em que a eliminação aparece no corpo, não é, Joana? Fala para nós da tua experiência sobre isso. Eu tenho casos de 4 pessoas que já começaram a tratar comigo com psoríase.
A psoríase é aquela doença que dá coceira pelo corpo, as pessoas ficam feridas e A pele fica escamada. É uma doença da pele que tem muito a ver com o emocional também. Todas têm, né? Tudo tem. Né? A gente já falou, somos corpo, mente e alma. Então, tudo tem a ver com o emocional. Então, mas a psoríase talvez tenha um pouco assim, uma repercussão maior do emocional. Ela se altere muito rapidamente com o emocional, né? Sim, eu também acho isso. O que acontece é que, bom, quando as pessoas chegam, vêm a mim, eu já pergunto se a pessoa tem algum diagnóstico, ou se a pessoa quer fazer só para ter energia, se sentir melhor, né? Então, no caso da psoríase, as 4 pessoas que iniciaram o tratamento comigo, eu expliquei, olha, a psoríase é um caso em que você vai fazer uma aplicação, ou a primeira ou na segunda, você pode sentir uma coceira insuportável, você vai ter a sensação de que está piorando. Até aumentar as feridas. Até aumentar, mas até aumenta. Não estou dizendo que aumentou, mas aumentou. Teve 2 pessoas que aumentou bastante e a pessoa ficou desesperada. Eu falei, é assim mesmo. É porque os seus macrófagos estão reagindo, está estimulando a célula boa e está eliminando isso que tem de ruim aí. Está pondo para fora. Está eliminando. E realmente, teve até um rapaz que ele disse que estava há 4 anos procurando para fazer automoterapia e não achava pessoa em Petrópolis. E quando ele me achou, ele começou a fazer. Aí o caso dele realmente estava bem acentuado e uma coisa assim bem desconfortável para ele. Aí nós começamos a fazer 20 ml de 5 em 5 dias. E eu falei com ele, vamos fazer durante 2 meses, 20 ml de 5 em 5 dias. E eu vou acompanhar, ver como você vai reagir. E realmente foi. A primeira aplicação, ele disse que realmente, ainda bem que ele já sabia, já estava prevenido, ele sentiu muita coceira, muita ardência no corpo e foi aquilo mesmo, foi eliminando. E daí uns tempos começou a diminuir. Hoje ele me liga assim, todas as aplicações na véspera, ele me liga, posso ir amanhã? Claro que pode, está marcado. E ele fica na expectativa, ele diz que realmente, eu fico na expectativa de chegar o dia de eu fazer a minha aplicação. E agora a gente já faz, a gente continua fazendo 20 ml, mas já passamos a fazer de 7 em 7 dias, uma vez por semana. Deixa eu falar aqui para vocês uma coisa, no vídeo do Dr. Luiz Moura, ele explica que o padrão, né, é 10 ml de 7 em 7 dias. Por quê? O aumento do macrófagos normalmente, né, vamos dizer, o padrão, o mais frequente, né, e também de muitos testes que eles fizeram em ratos, é que aconteça uma mudança do 1º ao 5º dia no aumento dos macrófagos e do 5º para o 7º vai normalizando o sistema imunitário do nosso corpo. Então, se costuma fazer 10 ml de 7 em 7 dias. Lembrando que isso não pode ser aplicado no braço só 5 ml. Se alguém quiser que seja no braço, vai ter que dar 5 em um braço e 5 no outro. Se alguém quiser fazer 10 ml que seja no braço, vai ter que ser 5 e 5. Né? Ou então 10 ml de uma vez, ou na coxa ou no glúteo, sendo que o glúteo parece que é um local mais indicado, a nível do local mais apropriado para o músculo, para pegar o músculo, né? Não é uma coisa específica da autoimunoterapia. Qualquer injeção sempre se dá preferência, quando tem que ser no músculo, se dá preferência ao glúteo, não podendo que seja na parte muscular da coxa, né? Eu falei perna, mas é a coxa especificamente. Bom, o Dr. Luiz Moura, mesmo no vídeo, ele vai falar que em casos mais graves, há 2 alterações que podem ser feitas. Por isso a Joana falou para a gente dos 20 ml. A primeira seria aumentar para 20 ml, não indefinidamente, mas por um tempo, né? Aumentar para 20 ml. E a outra modificação seria, em vez de fazer de 7 em 7 dias, o Dr. Luiz Moura inclusive cita casos graves, em que a pessoa também fez essa modificação, fazer de 5 em 5 dias, que é quando acaba o efeito do estímulo ao nosso sistema imunológico. É no 5º dia que acaba. Então a pessoa, quando está terminando
né, o aumento dos macrófagos, quando eles estão normalizados, ela dá de novo e mantém o sistema imunitário numa taxa maior, numa capacidade, digamos, seria o termo mais apropriado, maior, fazendo de 5 dias. Isso também por um tempo, um tempo determinado, tanto os 20 ml como os de 5 em 5 dias. Tá? O padrão é 10 ml de 7 em 7 dias. Isso que a gente está falando está tudo, né? No vídeo. O que a Joana está contando para a gente são as experiências pessoais dela, mas esses padrões, né, até mesmo os padrões que ela usa, essas alterações que ela usa, né, isso vocês encontram tudo ensinado pelo Dr. Luiz Moura no vídeo dele que eu falei, né, que vocês podem encontrar no YouTube, né? Então vocês entenderam porque ela falou que durante um tempo ela fez 20 ml, de 5 em 5 dias, alterações que vão acontecendo. Fala mais pra gente, Joana, conta mais coisa aí pra gente. Na maioria dos casos, eu faço 10 ml mesmo. Em alguns casos graves é que eu uso essa técnica que é orientada por ele. Eu faço 20 ml de 5 em 5 dias por um determinado tempo. E até algumas pessoas de longe que falam comigo, mas eu queria, não consigo, não acho aplicador aqui onde eu moro. Procura alguém da enfermagem. Eu procurei uma enfermeira, mas ela disse que é um absurdo, não pode aplicar 10 ml no glúteo. O Dr. Luiz Moura fala, ele frisa bem isso. De medicação no glúteo só pode aplicar 5 ml, mas o seu próprio sangue você pode aplicar 10 ml. Existe a pessoa tem que ter noção de onde vai aplicar, que é o quadrante superior externo. Que é onde você aplica os 10 ml e bem profundo. Isso que ela está falando, vale para qualquer injeção no glúteo. Sim, Entendeu? Quer dizer, não são coisas... o que eu estou querendo dizer com isso, na verdade, tá? É importante que se diga isso, entendeu? Quem for lá olhar, quem for pesquisar o que ele diz, até pesquisar o que nós estamos falando, vai ver que é tudo natural, é tudo, vamos dizer... Não é uma coisa como muita gente fala, isso é um absurdo. Não tem porquê. Né? Apesar de ele citar no vídeo dele documentos profissionais, médicos que escreveram, pesquisadores, textos, por exemplo, do professor Jesse Teixeira, que existem sobre isso, e outros aqui, muitos outros que ele fala no vídeo dele, é importante que se entenda que você está tirando o seu sangue e injetando em você. Se as pessoas não veem problema em injetar em si mesmas uma vacina que contém vírus, eu não entendo como pode aventar alguma possibilidade de algum problema de injetar o próprio sangue em si mesmo. Na minha cabeça, eu nunca, desde que a primeira vez, há mais de 30 anos, quando eu ouvi falar nisso, né, e a primeira coisa que eu fiz foi querer estudar, saber do que se trata, né? E quando eu vi do que se tratava, quando eu comecei a estudar como é que funcionava, eu achei maravilhoso. Eu nunca fiquei temerosa, eu nunca experimentei para ver no que dá, né? Eu já sabia que ia ter um efeito positivo, mesmo que no caso quando eu comecei, eu fazia 5 ml, era para me trabalhar internamente, as minhas emoções, para melhorar espiritualmente, porque no sangue, o sangue tem a parte etérica dele. E quando você melhora a qualidade do seu sangue, você melhora tudo, né? Espiritualmente como fisicamente. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas que falam de qualquer coisa sem conhecê-la, elas deviam se preocupar mais com a sua relação com Deus. Eu sou bem drástica nisso. Porque se eu digo para uma pessoa que está doente, que está confiando no que eu vou falar, se eu digo para ela, isso não é bom, ou até mesmo isso é bom, eu tenho uma obrigação com Deus de saber do que eu estou falando. Senão eu não tenho direito de me manifestar a respeito. Eu acho que isso é uma coisa da qual um médico, por exemplo, que diga para uma pessoa, para um paciente que ele tem, não, isso aí não é bom, não deva fazer.
Se ele foi sincero com ele mesmo, foi honesto, pesquisou, estudou e chegou a essa conclusão, tudo bem, ele tem esse direito. Mas se ele simplesmente falou porque ouviu falar, ele não tem esse direito, ele vai ter que prestar conta disso a Deus. Não estou querendo ir assim para um lado muito religioso, não, mas estou indo para um lado espiritual, porque isso é importante. Eu vejo gente por aí que está falando muita coisa, tanto, eu sei vários casos, até aqui em Petrópolis, de pessoas com problemas de câncer também, né? E o médico diz, não, você não deve fazer essas coisas. Tanto se referindo à babosa, como se referindo à autoimunoterapia, como se referindo à acupuntura. Eu sei de casos desses. Eu acho que o médico que fale uma coisa dessas, ou ele estudou cada uma das coisas da qual ele disse para o paciente não fazer, ou ele vai ter que prestar contas um dia. Sem sombra de dúvida, é uma irresponsabilidade uma pessoa se manifestar sobre qualquer assunto sem conhecê-lo, sem estudá-lo. E se uma pessoa quer ser um profissional da saúde, tem que saber do que está falando. Isso é muito importante mesmo. Desculpa me interferir no que estava falando, mas isso até me revolta um pouco, sabe? Eu não deveria. Não é legal para mim. E não porque eu estou assim, mas nunca é legal para ninguém. A gente tem que ter sempre uma ponderação, uma calma, mas eu ainda não consigo, mas já estou bem melhor, né? O Dr. Eduardo Bach, que criou os florais de Bach, que também é uma possibilidade, eu também tomo floral, a gente vai falar sobre isso, né? Não hoje, mas em outros programas. Ele conta nos textos que ele escreveu, aliás, os textos que a gente tem dele são as palestras que ele dava nas universidades. Então ele conta que quando ele começou a descobrir os florais, ele teve que descobrir, encontrar um floral para ele se trabalhar, para ele poder se acalmar e se apaziguar, porque ele ficava muito revoltado com muita coisa que ele via. Então ele teve que achar um floral para ele conseguir se apaziguar, se acalmar, né? E poder lidar com muitas coisas que ele via, né? É um floral que agora, pensando nisso, eu tenho que tomar também, porque é importante, eu ainda sinto isso. Estou muito melhor sobre isso, né? Me revoltava muito mais. Mas eu ainda me revolto com a consequência das pessoas de se manifestarem e não sentirem necessidade dessa responsabilidade pelo estudo do que estão falando, né? Isso é uma irresponsabilidade, né? Isso é uma omissão grave, muito grave. E como na própria Bíblia está dito, né, que a gente peca muito mais pelo que não faz do que pelo que faz, então isso é uma missão grave e que é uma consequência que pode trazer resultados desastrosos dos quais a pessoa é responsável, né? Então, eu acho que é importante que isso fique bem claro, né? Que é a importância que cada profissional da saúde tem de saber do que está falando, de ter estudado e de falar consciente, com a consciência tranquila do que está falando, né? Joana, então, continua contando pra gente, né? Porque tem muitas outras doenças também, Tem muitas outras doenças, né? E a gente vê tratamento de psoríase, síndrome do pânico, estado emocional, acne. Tem pessoas que fazem tratamento para acne. O tratamento para acne é caríssimo. A pessoa começa a fazer autoimunoterapia e vê o resultado. Rapidinho. Rápido, pois é. Isso é um dos motivos... Estou eu me sentindo revoltada de novo, né? Esse é um dos motivos porque ela não consegue, a autoimunoterapia não consegue ter divulgação. Porque a situação de laboratório, se as pessoas começassem a se curar com uma técnica que é relativamente econômica, ia ser muito complicado. Ia ser muito complicado para eles, né? Eu não estou querendo parafrasear o Dr. Laí Ribeiro, mas ele fala muito sobre isso, né? Fala. Do peso que a não divulgação de muitas coisas tem, do peso que os laboratórios têm colocado para que muitas coisas não sejam divulgadas, né? E a autoimunoterapia é uma coisa que poderia resolver muitos problemas
porque as pessoas ficam tentando muitas vezes e até nem conseguem resolver a um custo altíssimo e que poderia ter um custo bastante econômico, né? Bastante econômico. A Joana está falando para a gente de doenças nas quais ela teve experiência, né? Sim. Aqui vocês vendo o vídeo, você vai ver que a gama de doenças é imensa. Nossa, muitos ela não teve acesso, então ela está contando para a gente da experiência que ela teve, as né, que eu Joana? tenho, das pessoas que eu já atendi e atendo. Né? Isso. Mas voltando à aplicação o mais importante disso é que tem que ser aplicado bem profundo. Ou no braço, no deltoide, ou no glúteo, e ou no na músculo, coxa. né? Tem que ser no músculo bem profundo, né? Não tem erro. Uma vez alguém disse, mas pode necrosar. E o doutor Luiz Moura fala sobre isso, fala no vídeo dele. Gente, uma medicação que você vai aplicar no músculo de alguém pode necrosar. Agora, o seu próprio sangue, nunca. Não tem como. E outro dia uma pessoa, em um grupo aí, uma enfermeira, ela disse, vocês não têm ideia, isso pode dar uma infecção generalizada. Ele fala sobre isso também. Aí eu falei com ela, você pesquisa mais a fundo isso e para depois você falar alguma coisa que você falou besteira. Desculpa, mas você falou besteira. O que temos que ter é os cuidados de asepsia, de higiene. Você que vai procurar alguém para fazer a aplicação em você, você tem que observar isso. Com os cuidados, asepsia, todos os cuidados que tem que ter, não existe nenhum perigo. Só vai acrescentar melhoras. Inclusive, o doutor Luiz Moura, no vídeo dele, fala que mesmo que houvesse uma possibilidade de acontecer alguma infecção, porque não foi bem aplicado qualquer coisa, o sistema imunológico aumenta tanto que vai lidar com isso. Eu me lembro disso, ele fala sobre isso. O sistema imunológico vai imediatamente lidar com esse problema que surgiu. Mas isso não porque foi aplicado no músculo, mas se alguém usou uma agulha que não deveria, é o que a Joana acabou de falar pra gente. Os cuidados que tem que não ter. Aconteceram os cuidados que deveria ser, né? Mas pela injeção em si no músculo não vai acontecer nunca. Nunca seu sangue vai necrosar em você, nunca. Né? E eu tenho visto grandes resultados, sabe? Eu realmente, é um assunto que eu gosto, eu amo aplicar. Eu tenho casos de pessoas que precisaram fazer tratamento e não tinham a menor condição, não tinha condição de sair de casa, não tinha condição de material, e a pessoa queria fazer, a pessoa acreditando, eu fui levar na casa da pessoa fazer, porque eu tenho um local próprio que eu atendo, e um dia da semana e os outros dias eu atendo em domicílio, né? Mas... A Joana vai dar o telefone pra gente, não se preocupe. Mas é uma coisa que eu faço com muito amor, sabe? Porque os resultados que eu já vi, e agora a gente tem, na internet você acha muitos depoimentos das pessoas falando de melhoras de vários casos, né? Quem tiver interesse no Facebook, tem muitos grupos de autoemoterapia das pessoas contando os próprios casos. Coisas que aconteceram, como é que foi a sua experiência. A gente ainda vê muitas pessoas que vão meio temerosas, porque não entendem bem o que está acontecendo, né? Porque quem entender, quem pesquisar, quem estudar, né? Quem for na parte científica da coisa, né? Estudar de uma forma, eu falo de uma forma acadêmica mesmo, não vai ter medo, nunca vai ter medo, porque vai estar entendendo o que está acontecendo, e é uma coisa fantástica, é uma coisa assim fenomenal, né? Fantástica. Então, é importante que as pessoas saibam, mas quem tiver assim, alguma preocupação ainda pode entrar no Facebook, tem vários grupos, eu achei vários grupos lá que as pessoas falam, eu já vi em grupos lá, pessoas, o próprio pai fazia a criança era um bebê ainda, e teve uma doença seríssima, e o pai conseguiu a cura, aplicando uma quantidade pequena, né, fazendo uma autoterapia com uma quantidade pequena na filha, e funcionou, resultou, ele conseguiu curar a menina, era uma menininha, e quer dizer, eu recebi depoimentos assim fantásticos lá, né? Eu achei muito legal isso. Porque dependendo da idade da criança, a gente faz 2 ml, 3 ml. Aí vai ter que... É uma quantidade menor, mas isso, por ser criança, né? Mas uma vez chegou um rapaz que começou a falar comigo que ele queria fazer, mas que ele gostaria de fazer um exame antes.
para saber, porque ele estava muito fraco, pegando várias doenças, qualquer coisa ele pegava e tal. E, bom, então é só você fazer um hemograma completo, que no hemograma completo, quem está com a imunidade baixa, vai vir baixíssimos leucócitos, você vai descobrir que a sua imunidade está baixa, que até é chamado de leucopenia. E depois você vem, faz a autohemoterapia e uns 3, 4 dias depois você faz outro hemograma. Você vai ver o resultado ali. Vai ver o aumento dos leucócitos. Realmente. O Dr. Luiz Moura, inclusive, no vídeo, ele fala até como é que faz essa variação, né? Fala da taxa normal de macrófagos e que a taxa aumenta em 22% durante 5 dias. E do 5º ao 7º dia que ela começa a declinar. Por que ela declina? Porque o sangue terminou no músculo. Então, esse aumento acontece enquanto o sangue está no músculo, enquanto o corpo está recebendo um aviso de que está havendo algum problema. Naturalmente, porque o sangue está com alguma coisa, né? Um sangue normal talvez agisse de uma forma diferente. Quando a pessoa coloca o seu sangue, o corpo é avisado da doença que está ali e ele começa a trabalhar nisso, né? É mais ou menos por aí. Não é exatamente assim. Eu estou tentando falar as coisas de uma forma assim bem simples, né? Mas ele, para quem gostar dos detalhes, ele discrimina tudo, né? Ele fala, inclusive, dos testes que foram feitos em pessoas, isso que você falou do hemograma, a pessoa pode fazer para testar, eles fizeram isso, e depois eles descobriram que parava o aumento quando acabava o sangue no músculo, porque eles fizeram teste em ratos. Por que teve que ser em ratos? Porque quando acabava o aumento da imunidade, né, o aumento dos macrófagos, eles abriam, tinham que matar o ratinho, tadinho, mas abriam e aí viam que exatamente tinha acabado naquele momento, porque ali não tinha mais sangue no músculo. Foi assim que eles descobriram por que parava naquele momento, né? E aí o tempo padrão mais ou menos acontecia em 5 dias, né? Naturalmente que pode variar um pouquinho de uma pessoa para pessoa, mas o padrão esse aí abrange de uma forma mais ou menos global a todo mundo, né? Tem casos que a pessoa diz, mas uma pessoa que tem HIV, que é soro positivo, deve fazer, mas o sangue da pessoa não está com problema. O sangue da pessoa está com problema, mas o sangue da pessoa no músculo da pessoa vai ter um efeito de vacina, vai ter um efeito. Exatamente. Com certeza. Era isso que eu estava tentando dizer de uma forma assim, o efeito da vacina. Que é isso, você joga um vírus no teu corpo para avisar que você está com aquela doença, para avisar, no caso da vacina, introduz uma doença nova para o corpo aprender a reagir a ela. No caso do sangue, o teu sangue está levando as doenças que você tem, na memória ali dele, né? E injeta no teu corpo, aí você vai, digamos que o teu corpo vai despertar, porque olha, muitas doenças, inclusive, são autoimunes, né? A diabetes tipo 2 é uma doença autoimune. Então, o que vai acontecer é que o corpo vai estar sendo avisado de que você está se atacando você mesmo, você vai começar a reagir a isso. Vai começar a fazer a mudar o teu comportamento. E eu notei que a minha diabetes começou a melhorar bastante. Lembrou isso agora? Eu notei que começou, e no caso da diabetes especificamente, apesar que o Frei Romano Zago diz que a babosa também tem efeito, né? E eu estou tomando a babosa, mas eu acredito, eu estou debitando isso muito à autohemoterapia. Já estou fazendo alguns meses, desde que eu voltei do hospital. São 2 meses, mais ou menos. E eu notei que começou a diminuir. Eu não tomo medicação, eu meço e tomo insulina direto quando é necessário. E eu notei que houve uma redução disso. E eu estou debitando a autohemoterapia, né? Eu estou fazendo 20 ml de 7 em 7 dias, né? Eu acredito que seja graças à autohemoterapia. Eu tenho um caso de um rapaz, há uns 6 meses atrás, ele começou a fazer. Ele é soro positivo. Ele começou a fazer e ele estava na cadeira de roda, em casa, precisava para sair, era uma dificuldade, tudo.
E ele começou a fazer, começamos a fazer 20 ml, depois ele mudou de cidade, mas ele continuou, deu continuidade e ele está andando. Ele está tendo uma vida normal agora. Então ele sente... Deu resultado. Porque deu resultado. Né? A imunidade dele subiu, porque o soro positivo, o que é? Baixa a imunidade demais da pessoa, né? O Dr. Luiz Moura, quem viu o vídeo, vai ter um caso, inclusive, que ele curou a AIDS. Ele conta um caso em que o rapaz que começou a fazer autoimunoterapia, ele dá o nome da pessoa e tudo, e fez o exame e foi negativado, e ficou meio incrédulo, deixou passar um tempinho, fez de novo e deu realmente que ele estava livre do... a gente tem que entender, né, porque a medicina tradicional tem muito hábito de dizer essa doença não tem cura, né? Muito hábito de falar isso. E eu acho que isso é uma afronta a Deus, porque você não pode querer se fazer de Deus e decidir o que tem ou o que não tem cura, o que vai acontecer ou o que deixa de acontecer. Quantas vezes a gente planeja um monte de coisa para a nossa vida e no dia seguinte começou a dar tudo diferente. Nós não temos essa capacidade, esse poder, né? Então, o milagre está aí para provar. Quantas pessoas vão a Fátima, vão a Aparecida, vão a vários locais, estão com tumor imenso, vão até no lar de Frei Luís, né, aqui no Rio de Janeiro, estão com tumor imenso, fizeram um exame, está lá comprovado a existência do tumor imenso, volta depois lá, faz o exame, sumiu tudo, desapareceu, foi embora. Né? Quantas pessoas se curam de doenças incuráveis? Então, nada pode ser determinado a não ser por Deus. Então, a gente tem que acreditar que tudo é possível. Vai depender da gente. Só depende de nós. Né? Só depende de nós. Deus nos deu, nos fez a sua imagem e semelhança, exatamente para que nós pudéssemos acreditar nisso, que Ele mesmo disse, né? E botar em prática. Então só depende de nós, né? Colocar em prática isso. Isso que você falou aí, porque cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo de Deus, então nós temos que cuidar. Exatamente. Precisamos cuidar. O corpo é o templo de Deus, exatamente. É uma forma bonita de falar, mas é a pura verdade. Né? É a pura verdade. Nosso corpo é o templo de Deus, nós temos que cuidar dele, né? Como templo de Deus, ou seja, uma coisa que ninguém pode dizer, não, isso aí não tem mais jeito. Tem sempre jeito, meu Deus, como é que o templo de Deus, como é que alguém pode transformar Deus, né? Olhar para Deus de uma forma antropomórfica, ou seja, fazer com que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é Deus, não é fazer Deus a nossa imagem e semelhança. Isso não é certo. Entendeu? Quem coloca uma coisa dessa de que não tem cura, está criando Deus, criando um Deus à sua imagem e semelhança. E não é assim, ao contrário. Deus é que nos fez a sua imagem e semelhança. Né? Então nós não temos o direito de querer transformar Deus em um ser limitado. Não temos esse direito. Nós temos que nos amar e cuidar do nosso corpo, né? E o interesse em ter saúde, né? Você precisa ter saúde, você precisa manter saúde, né? Eu tenho um caso de um rapaz que ele começou a fazer também, ele me procurou e, aliás, ele não me procurou. Eu não o via, ele é da minha igreja, eu não o via há algum tempo. E quando eu vi, eu fiquei assustada, porque eu vi ele com Parkinson e andando com dificuldade. E eu sentei com ele e falei, aqui, você já ouviu falar da autoimunoterapia? Ah, já ouvi falar, estou pensando em fazer. Então vamos começar. Aí ele começou a fazer comigo, nós começamos a fazer também 20 ml, que no caso dele está bem grave. E nós vimos assim, ele sentia dores terríveis pelo corpo. E com algumas aplicações ele começou a perceber que a dor diminuiu. A marcha dele, o caminhar dele estava melhor, sabe? Ah, que bom. E o Parkinson é uma doença grave, né? Mas a gente sabe que, eu acredito que com a autoimunoterapia a gente pode estacionar aquilo ali. Então, ele pode até curar, pode melhorar, pode curar, as possibilidades são muitas, porque vai depender da pessoa, né? É isso que eu falo para ele.
E ele está bem melhor. Ele sentiu um alívio muito grande das dores que ele sentia, sabe? Então ele está muito feliz. Nossa, eu dou graças a Deus por isso. Tem mais algum outro tipo de doença que você tenha tratado também? Eu tive um caso de uma amiga, técnica de enfermagem. E o caso dela realmente, infelizmente, quando ela decidiu a fazer, ela já estava com metástase, ela já estava em situações gravíssimas, né? Mas eu passei muito tempo falando com ela. Por que você não faz? Nós dávamos plantões, nós trabalhávamos juntas, trabalhávamos na mesma home care, eu a rendia de manhã, e de manhã ela estava pálida, sabe? E eu disse para ela, nossa, e o paciente era um paciente tranquilo, que você dava a última medicação à meia-noite, só ia dar outra às 6 da manhã, então você descansava tranquilo ao lado dele. Não era um plantão cansativo à noite. Era um paciente especial, um doce de pessoa, e ela, de manhã eu a via assim, eu falei, nossa, tu tem que se cuidar, tem que ver o que é isso. E passaram os anos, passaram muitos anos, e ela sempre dizia, eu não tenho coragem. Aí um dia eu falei com ela da autoimunoterapia, eu não tenho coragem. Eu já ouvi falar, mas eu não tenho coragem. Mandei que assistisse os vídeos, passei tudo para ela, não tinha coragem. Um dia, ela saiu de um plantão, muitos anos depois, saiu de um plantão, sentindo muitas dores. Aí foi parar no hospital, lá fizeram os exames e constatou que ela estava com câncer no útero. Fez a cirurgia, está retirado e tal, e a médica disse que não precisava fazer químio porque retirou tudo. Mas ela ficou um tempo internada, chegou com trombose. Ficou com trombose. Onde um tempo ela voltou, estava com trombose nas duas pernas. E debilitada, com fralda, trocando fralda 5 vezes por dia. A mãe dela estava no Alcides Carneiro cuidando dela, a mãe dela é uma senhora de mais de 70 anos. Eu me prontifiquei a ficar com ela 2 dias na semana. Então eu ia às quartas, às 7 da manhã, e os sábados às 7 da manhã e ficava até às 7 da noite, até às 19 com ela. Aí ela, muito debilitada no oxigênio, 5 litros de oxigênio, assim, direto, e uma respiração ofegante, terrível. Mas ela pediu que queria ir para casa. E a home care que ela trabalhava providenciou para ela o oxigênio, que o médico falou, olha, chamou a mãe e o esposo, nós vamos deixar você ir para casa, nós vamos deixar ela ir para casa, mas vocês precisam saber, porque de repente, ela foi no dia 22 de dezembro para casa. Ela pode não chegar até o Natal. Ela ainda não fazia autoimunoterapia? Não fazia. Aí ela, não, eu quero ir para casa, Joana, eu quero fazer autoimunoterapia, porque eu vou melhorar, eu vou melhorar. Eu falei, eu tenho certeza que ela vai melhorar muita coisa, mas, né? A situação já estava muito a situação já difícil, estava muito avançada. E aí ela começou a fazer. Ela foi no dia 22 para casa, no oxigênio, e trocando fralda o tempo todo. Ela foi melhorando, e eu ia lá, fazia 20 ml. Ela foi para casa meio-dia, 2 horas da tarde, ela me ligou e falou, eu estou com todo o material, que você pode vir na minha casa aplicar? Eu fui lá na casa dela, apliquei, começamos 20 ml, 5 em 5 dias. Ela foi melhorando, saiu do oxigênio. Começou a conseguir sentar na cadeira higiênica, a mãe levar até o banheiro para dar banho. Dali a pouco ela começou a sentar na beira da cama. Mas não foi o suficiente? Não foi. O joelho dela parecia uma bolha aqui estourada, porque a trombose dela estava do dedão do pé até a virilha. Realmente bem complicado. Mas ela desinchou toda. A trombose resolveu, a dor que ela tinha no corpo resolveu, a respiração melhorou, o oxigênio estava lá desligado. E ela sobreviveu até o dia 26 de fevereiro. Mas aí a questão que o estado ela demorou a aceitar o tratamento. Exatamente. Né? Aí o estado, o corpo não aguentou, precisaria mais tempo, o corpo está em melhor situação para poder os efeitos aconteceu com ela exatamente o que eu imaginava, com o meu pouco conhecimento de enfermagem, que daria para ela uma morte digna. Isso. Ela teve, ajudou, mas não conseguiu bem tranquila. Solucionar o problema, né? Nós estamos terminando por hoje o nosso programa. Eu só vou aproveitar isso que eu já contei para vocês uma vez, falando sobre a babosa, e vou contar rapidinho, do caso de uma menina na época, isso há muitos anos atrás. Isso eu vi acontecer, né? Foi no Rio. A menina tinha problemas estava com câncer na perna,
e começou a tomar a babosa do Frei Romano Zago e a ferida abriu. Ela tinha a perna normal, você não via nada. Quando ela começou a tomar a babosa, a ferida abriu. E saiu um material um pútrido, né? Com um cheiro muito ruim da perna. Né? Funciona do mesmo jeito, por isso que a gente falou agora há pouco, que às vezes pode parecer que está piorando. E a pessoa continuou, vieram conversar comigo, e eu falei, isso é assim mesmo, eu sempre antes já aviso, né? Pessoas às vezes que escutam acham, pô, você não quer que a pessoa tome, não, eu quero que tome consciente do que está fazendo. Isso é importante. E aí aquilo abriu e a pessoa continuou tomando e foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, a ferida parou de sair aquele pus, fechou e a menina fez os exames e estava curada do câncer. Nossa. Agora essa menina, ela já estava doente há algum tempo e morreu alguns meses depois de problema cardíaco, que é a tal da iatrogenia, que eu já falei para vocês, que é a terceira doença que mais mata no mundo. Os Estados Unidos já comprovou isso em pesquisas. A primeira é problemas cardíacos, a segunda é o câncer e a terceira é a iatrogenia. A iatrogenia é isso, quando você morre por causa dos remédios que tomou para tratar a sua doença. O caso dela foi isso. O efeito dos remédios, ela morreu por um problema cardíaco. Bem, gente, nós hoje estamos terminando o nosso programa. Eu agradeço muito, Joana. Quem sabe você volta e conta mais histórias pra gente, né, Joana? Mais histórias suas, que é sempre bom a gente ver, né, alguém que faz a parte prática, falando da sua experiência. Eu acho que isso estimula, dá forças a gente num mundo em que o paradigma está querendo, né, nos oprimir, né, nos deixa assim mais tranquilos, mais confiantes, até mesmo para pesquisar, né, para ir atrás, para acreditar que há uma possibilidade e vai, pesquisa, confirma se há mesmo ou não. Então nós te agradecemos muito, né, tudo que a gente trouxe para a gente. Agora eu queria que você passasse para as pessoas o seu telefone. Ah, sim, o meu telefone é o DDD 24, né, 988093789. De novo, vamos lá, novamente, DDD 24, que é Petrópolis. E o telefone? 988093789. 988093789. Mas me acham também na lista, existe uma lista de terapeutas de autohemoterapia. Você acha na internet, tem lá o meu nome, está lá com o meu telefone. Eu não achei essa lista, não. Tem uma lista. De qualquer forma, melhor as pessoas anotarem o seu telefone 988, não é isso? 98809 3789. Gente, quem precisar, então já sabe como encontrar a Joana Foster. Ela também pode ser achada no Facebook, né, Joana Foster. Quem quiser também vai atrás, fala com ela inbox, tem várias possibilidades. Bem, Joana, foi já um agradeci. Prazer, Madalena. Muito obrigada a você, para nós foi uma experiência maravilhosa. Aprendemos tanto com a sua experiência, né? Aprendemos com a experiência da Joana. Gente, foi muito bom estar com vocês, né? Contamos sempre com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. No matter how far, don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry.